Olá, nós vamos falar hoje sobre a psicopedagogia empresarial, né? Como que o profissional psicopedagogo ele trabalha, ele atua, quais são as intervenções dentro de uma empresa, como que ele vai traçar seus objetivos e como que ele vai trabalhar a organização dessa empresa, né? Então, nós vamos dar início hoje às relações entre o psicopedagogo e a empresa, funcionários, a mediação que o psicopedagogo tem que fazer com a empresa, com os funcionários, com diretores, né? E todos os agentes ali envolvidos, né? Então, vamos esclarecer primeiramente, né? Quais são os princípios do psicopedagogo, né? Quais são as tarefas que ele tem que fazer dentro da empresa, né? Então, o psicopedagogo dentro de uma empresa, ele tem que saber administrar as ansiedades e conflitos, né, entre os funcionários, entre os gerentes, né, aquela interação dentro do processo ali, né, e organizar os projetos também de prevenção, né, clarear papéis e tarefas nos grupos, né, porque muitas vezes os funcionários estão envolvidos ali no grupo, mas não enxergam com clareza qual o papel de cada um dentro daquele grupo organizacional, né. Então, o psicopedagogo, ele também vai ocupar um papel naquele grupo, né? Criar estratégias para exercício da autonomia, né? E com objetivos da cooperação, do respeito mútuo, né? Fazer também a mediação entre os subgrupos envolvidos na relação de ensino-aprendizagem, né? Pais, professores, alunos, funcionários, né? Dentro da empresa, ele vai trabalhar mais os processos de aprendizagem dos funcionários, né? Criar espaços de escuta, né? Levantar hipóteses, observar, entrevistar, fazer devolutivas, utilizar-se de metodologias clínicas, né? No sentido do olhar clínico, estabelecer também o vínculo psicopedagógico, né? Não fazer a avaliação psicopedagógica individual, né? Ele vai fazer a avaliação com o grupo, né? Fazer sondagens, fazer encaminhamentos, orientar, compor a equipe, né? E para tanto também é supervisão pessoal, né? Fazer a escuta de cada funcionário, né? Então, porque a aprendizagem, ela vai ser o foco central da psicopedagogia, né? Então, tem que se haver uma reflexão e trabalhar também dentro desses campos as diferenças, né? Então, é todo o processo de construção da vida humana, e esse processo, ele é infinito, né? Então, nós aprendemos até quando morremos, no dia da morte, porque a aprendizagem, ela acontece durante a vida toda do ser humano. O ser humano, ele nunca para de buscar, né, de estudar, né? Ele está sempre querendo compreender, né? Então, entender um grupo, de forma geral, há de haver intervenções, estudos, né? E aonde que aquele grupo está inserido, como que ele trabalha, né? Então, o psicopedagogo, ele tem que se manter focado no grupo onde ele vai trabalhar, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, o psicopedagogo, ele há de entender que hoje em dia conseguir um emprego é uma tarefa muito difícil, né? E assusta muitas pessoas, né? As mudanças que acontecem nas organizações, né? As imposições de mercado, né? O funcionário, ele precisa manter-se em constante formação, né? Senão ele também não vai conseguir se manter no mercado de trabalho, né? E o empregador, por outro lado, ele precisa minimizar custos e assegurar a produção, né? O psicopedagogo, ele atua muito na parte de RH das empresas, né? Porque no RH é onde acontece a admissão, a demissão, né?
tudo ocorre ali com o envolvimento do RH, né? E a psicopedagogia, ela vai trabalhar, né, dentro de várias hipóteses, né? O desenvolvimento da condição humana, a criatividade, né? As questões emocionais que favorecem a produção, né? A vida do trabalhador, né? Então, é um grande desafio, né? Resgatar uma visão integrada, né? Que há muito vem sido enfraquecida, né? Por muito excesso de especializações, né? E um dos grandes desafios hoje das organizações é saber usar o conhecimento de cada profissional, de cada colaborador, né? Saber somar e criar um ambiente completo que lhes garanta sucesso, né? Às vezes não há por parte do empregador valorização do funcionário, né? Então ele fica desestimulado, não quer muitas vezes continuar na empresa, não tem vontade de trabalhar, né? Então, cada funcionário ele tem a sua individualidade, né? E eles constroem os conhecimentos a partir da realidade de cada um, né? Então, a organização com o meio grupal e as práticas de resolução do problema é muito mais pertinente do que simplesmente o olhar do psicopedagogo, né? O psicopedagogo, ele precisa mais do que um olhar crítico, de uma reflexão, ele tem que se envolver no funcionamento dos grupos, né? No histórico de cultura, da organização da empresa, como que é o comportamento da equipe, do grupo, como que é o equilíbrio emocional daquele grupo, né? A capacidade que cada um tem de gerar novas ideias, né? Então, a aprendizagem organizacional de forma pela qual as organizações constroem e melhoram os próprios comportamentos dos funcionários, né? Nas questões de atividades, culturas, né? A fim de utilizar as aptidões e habilidades de cada um dos seus colaboradores, né? Então, a empresa lá tem que incentivar, porque todo esse contexto grupal ali da empresa tem que ter uma construção e compartilhamento facilitado pela empresa, né? Porque o conhecimento ele também tem que ser coletivo do grupo, né? Então, as formas de relacionamentos, elas têm que ter harmonia, né? Harmonia entre os gestores e os colaboradores, né? E tem que atuar junto, né? E o RH, ele está sempre envolvido com todo esse contexto, né? É um papel importante, né? Na avaliação e controle da aprendizagem, né? Então, o psicopedagogo, ele tem que estar fazendo a mediação junto com todo esse setor de RH, os colaboradores, a gestão empresarial, né? Também está envolvido nos processos de recrutamento, seleção, organização de pessoal, né? Também com levantamento diagnóstico organizacional, né? E dando subsídios significativos e perfis específicos de cada colaborador, né? Estabelecer também os princípios didáticos, né? Treinamento dos colaboradores, né? E utilizar também de possibilidades criativas e eficazes através da reflexão de grupo, né? E assim conseguir uma transformação do indivíduo, né? Isto que é a aprendizagem dentro de uma empresa, né? É importante também destacar que a psicopedagogia ela é uma área multidisciplinar, né? E por si só ela não atua, ela depende de outras áreas para a sua atuação, né? E trabalhar em parceria com os profissionais da organização, né? As intervenções e aplicações do psicopedagogo, ela tem uma concepção e estrutura social e econômica, né, de mudanças, né, voltada sempre para as relações humanas, né, o comportamento, né, a organização, as necessidades que aquele grupo tá tendo naquele momento, né. Às vezes o grupo ele precisa de mudanças, né, e essas mudanças elas são as transformações, né, o desenvolvimento, né, qualidade dos serviços,
né? As mudanças também organizacionais, elas são muito importantes, né, para o mercado competitivo, né? Então, a concorrência da indústria hoje ela é crescente, né? E precisa muito de empreendedorismo. A tendência tecnológica ela está desqualificando muitos profissionais, né? Nas empresas, muitos profissionais que estão ali inseridos, eles não sabem trabalhar com a tecnologia, com as novas máquinas, a, com a nova tecnologia de hoje em dia, com as mudanças futurísticas, né? Então, muitos profissionais eles estão sendo deixados de lado, porque muitas empresas não estão investindo em treinamento desse profissional. Muitas vezes eles preferem dispensar esse profissional e já admitir um outro que esteja qualificado para essas novas tecnologias, né? Então, o psicopedagogo ele tem que observar por que esse profissional está ficando desqualificado e desestimulado, né? Então, o foco do psicopedagogo é estudar todos esses desestímulos do profissional, o comportamento, a nova tendência mundial, né? E principalmente a qualificação do grupo como um todo, né? Então, é preciso ter qualidade de vida, inteligência emocional, promover mudanças, né? Porque as tecnologias hoje, elas são uma questão de sobrevivência. As pessoas não acompanharem, elas vão ficando para trás. Então, o psicopedagogo, ele tem que observar as necessidades das novas demandas, né? O perfil dos clientes, do colaborador, da gestão da empresa, né? Então, hoje em dia, com toda essa tecnologia, criou novos concorrentes, né? E tudo isso vai pressionando as empresas a ter uma qualificação melhor dentro do mercado de trabalho, né? E saber trabalhar com a qualificação dos funcionários, muitas vezes não é inerente daquela gestão, né? Então, as empresas hoje elas têm que ter socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis, né? E saber aplicar os seus recursos, né? Então, o aprimoramento e a qualificação deve ser o foco da transformação, né? E as empresas têm que partir dessa premissa, né? Porque a dificuldade das empresas em qualificar esses profissionais muitas vezes os recursos financeiros, né? Que ficam ineficazes, né? Muitas vezes dispensar um funcionário e contratar outro é muito mais barato do que buscar a qualificação, né? Buscar para que os seus colaboradores aprendam com rapidez, agilidade, eficiência, qualidade. Hoje em dia, as empresas elas buscam pessoas jovens, né? Com qualificação. O profissional com mais de 50 anos hoje, muitas vezes ele é desprezado pelas empresas, né? E aqueles que estão inseridos dentro dessa estruturação empresarial são dispensados justamente porque têm uma idade maior e têm dificuldade de adaptação ou de readaptação de setores dentro da empresa. Eles não se adaptam às tecnologias, né? E não se adaptam também ao relacionamento com funcionários mais novos, né? A concepção também e falta de estudo são questões que também devem ser vistas pelo psicopedagogo, né? Então, a redução de quadro de funcionários dentro da empresa, ela é iminente, né? Então, o funcionário ele fica com uma tensão, com medo, né? Medo de estar trabalhando hoje, amanhã estar desempregado, não, tudo isso traz uma insegurança. A novidade, o novo, ele traz insegurança, né? Então, a empresa que hoje em dia ela é responsável, ela deve fazer com clareza as regras e se propor a inserção no mercado dos funcionários, né? Os maiores efeitos são de ordem conceitual, posicionamento da empresa, né? Porque o sentimento de controle, ela vem de cima, né? Então, essa aceitação entre os colaboradores e essa situação de controle é praticamente impossível de terem uma interação, né, sem ter uma informação do lado do gestor, né?
E isso vai desestruturando e trazendo uma confusão e uma desorganização, né? Então, é para que haja uma mudança necessária dentro de uma empresa, né, que quer mudar, mas não sabe como fazê-lo, né? Então, ela tem que ter uma preparação, um planejamento, né? Que conheça o papel de cada um daqueles colaboradores, né? Para que os processos sejam eficazes, né? Então, iniciar uma ação de mudança numa organização é demonstrar que a empresa tem foco de transformação, mas também é aceitar o risco, né? Porque a empresa também ela corre um risco, né? A liderança é uma estratégia de processo quanto à formação de equipes, né? Então, o projeto, atividades de mudança tem que ser bastante consistentes, né? E mobilizar o grupo, né? Para poder constituir um dispositivo de avanço das transformações, né? Então, diante dessas circunstâncias, a atuação do profissional psicopedagogo, juntamente com o RH, é contribuir para a manutenção dos talentos e habilidades profissionais que já estão inseridos na empresa, né? E também na busca de novos profissionais, né? Para que supre as necessidades, né? De acordo com o perfil da empresa, dos funcionários, né? Sempre buscando a melhoria, né? Então, o psicopedagogo ele vai trabalhar ali como consultor também, né? Para ilustrar melhor o perfil daqueles funcionários, né? Fazer um diagnóstico, né? E também trabalha muito com as pesquisas, porque podemos destacar alguns itens importantes nas mudanças das empresas no Brasil, né? Que o índice de insatisfação profissional, ela atinge a média de 86%, né? Então, e também o nível de valorização profissional, ela caiu, né? Então, o trabalho motivacional quase não existe, né? Esse índice ele chega até 90%, né? Que as empresas não motivam o funcionário. Então, com uma simples análise, podemos verificar a importância do acompanhamento do psicopedagogo, né? Para não prejudicar o resultado que a empresa almeja, né? Então, tudo isso é decorrente de todo um processo, não é só culpa da empresa, não é só culpa do funcionário, né? Todo o trabalho deve envolver o grupo, né? Então, o papel do psicopedagogo é analisar, né? Assinalar os fatores que prejudicam o bom andamento da dinâmica grupal, da empresa, adequar conteúdo, planejamento, ação, relações interpessoais, né? Dentro do âmbito ali empresarial, né? A intervenção do psicopedagogo, ela tem a finalidade, o objetivo, de partir desde o início da história da organização até as características próprias, como também as instalações, se elas têm instalações adequadas para o funcionário, os procedimentos de trabalho, né? A situação geográfica, se o funcionário ele mora longe, se ele mora perto, o desgaste que ele tem, né, para chegar naquele emprego, as relações com a comunidade, relações da empresa com outras empresas, né? A origem, formação, a evolução daquela empresa, o crescimento, as mudanças ao longo do tempo, a cultura daquela empresa, tradições, organizações e normas que as regem, né? E saber que as mudanças e as transformações, elas vão acontecendo, né? E sempre vão sofrer as influências do meio, né? Que tendem a essas transformações, né? Então, a contribuição que a psicopedagogia faz é levar a vivência organizacional do grupo, tomando como base o desenvolvimento cognitivo, né? Para que o desempenho seja inserido, dando importância também às atividades e ações, né? Com objetivos, metas, esclarecendo a missão, atuando de forma direta e clara com seus funcionários, caracterizar um enfoque preventivo, né?
e dando sentido ao sujeito na busca do significado, né? Da aprendizagem e reflexão, né? Assumindo uma maturação empresarial, né? Hoje em dia, diante das necessidades expressas e das situações atuais, né? Muitas coisas impedem o relacionamento e o convívio empresarial, né? Existem empresas que, além de não valorizar o profissional, não está nem aí com o que o profissional passa ou não passa, não faz, não são reflexivos, não se colocam no lugar do funcionário, não existe uma empatia, né? Então, o psicopedagogo ele vai iniciar os seus trabalhos fazendo toda uma investigação nessa instituição, né? Começando pelo RH, né? Solicitar o nome dos funcionários, procurar entender o que se passa na empresa, como que é o dia a dia, o cotidiano, né? Para poder fazer um trabalho diagnóstico, né? Levantar os dados. Então, se não está caminhando bem, alguma coisa tem. Então, os problemas institucionais têm que começar dali e também trabalhar muito com a escuta também dos funcionários, né? Então, o psicopedagogo ele tem que fazer um relato, né? Ver onde está a queixa, qual é a queixa da empresa a respeito do grupo, né? Procurar a deficiência do grupo, a identificação das pessoas desse grupo, os colaboradores, né? Conhecer o histórico, os objetivos, né? Ver o layout, o organograma, né? E ter um prévio conhecimento da organização, né? Verbalizar a equipe, né? Sobre as atividades, a importância dos trabalhos que os colaboradores têm dentro da empresa, comportamento, as atitudes, né? A importância da empresa na vida desses colaboradores, né? Das condições humanas, da criatividade, das questões emocionais, né? De cada um dos colaboradores, né? Então, o psicopedagogo, ele inicia todo esse trabalho através da escuta, né? Entrevista com os funcionários, com técnicas psicopedagógicas que proporcionam a observação, né? Observar como que o grupo trabalha, né? Levantar dados, né? Para que tenha um diagnóstico mais completo, né? Existe um grande número de instrumentos que podem ser utilizados pelo psicopedagogo, né? Nas competências, nas sensibilidades dos profissionais, né? Então, o psicopedagogo tem muitas questões para responder, né? O que impede que o trabalho flua, né? Se o salário que é pago para aquele colaborador é justo, se o trabalhador acha que está sendo valorizado nas questões salariais, né? As questões por que eu dentro do grupo ganho menos que o outro, né? Quem é que está na liderança daquele grupo, né? Será que o líder daquele grupo ele enxerga as qualidades dos funcionários, né? Ou ele só vê o defeito, né? Qual é a motivação dada para aquele grupo, né? Muitas vezes o líder ele não é visto como um líder pelo grupo, né? O grupo despreza, porque às vezes o líder ele não é um bom líder, né? Então muitos funcionários eles não se desenvolvem por falta de reconhecimento profissional, falta de respeito, falta de escuta, falta de acompanhamento, porque muitas vezes o líder ele nem acompanha o trabalho individual de cada colaborador dentro daquele grupo, né? Então o grupo ele fica desacreditado da empresa porque ele trabalha, ele não é reconhecido, ele não é enxergado pela empresa, né? Então, o que deveria ser melhorado no plano de carreira não existe dentro da empresa, né? Não existe investimento em cultura, no lazer, não existe investimento no plano de carreira para aquele funcionário, né?
O líder, muitas vezes, ele não luta pela equipe, pelo grupo, né? Faz promessas e não cumpre, né? Então, tudo isso influi no relacionamento entre as empresas, o líder,